Olá, agora que você já conheceu, né, o que é o conhecimento, os tipos de conhecimento, né, tanto conhecimento científico, empírico, filosófico, teológico, você agora vai estar vendo os tipos de pesquisa, né? A pesquisa científica ela é muito importante, ela é o núcleo da ciência, né? Para se obter conhecimento científico, é necessário pesquisar. E pesquisar, né, de maneira sistemática, maneira rigorosa, maneira detalhada, para se poder conhecer uma realidade ou poder resolver algum problema, né? Então, agora vamos estar vendo o que é cada um desses tipos de pesquisa para poder escolher ou decidir que tipo de pesquisa, que tipo de procedimento de pesquisa você vai utilizar para o seu trabalho. Bom, entre os tipos de pesquisa, inicialmente, nós podemos estar classificando eles de que modo? Pode ser quanto à sua abordagem, quanto à sua natureza, quanto aos seus objetivos e quanto aos seus procedimentos. Quanto à sua abordagem, ele pode ser uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa qualitativa, ela não está muito preocupada com representações numéricas. A pesquisa qualitativa, ela está muito mais preocupada em compreender, né? Ela está mais preocupada em explorar, entender aquele problema ou aquela situação. Normalmente, pesquisas qualitativas elas estão mais voltadas para a área de ciências humanas, ciências sociais, como antropologia, sociologia, a área de psicologia, na área de educação também se trabalha muito com pesquisa qualitativa. Já a pesquisa quantitativa, ela sim, ela trabalha com representação numérica. Ela normalmente ela tem uma quantidade maior de dados. Por quê? Porque a sua comprovação, né, científica, a comprovação da sua hipótese, ela vai se dar através dos dados estatísticos, mas vai ser uma comprovação de uma hipótese comprovada cientificamente utilizando uma ferramenta estatística para isso, né? E normalmente a pesquisa quantitativa ela é utilizada o quê? Na área de ciências da natureza, né? Ciências agrárias, assim como a ciência na área da ciência dos alimentos. Quanto à sua natureza, a pesquisa ela pode ser uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. A pesquisa básica é o quê? É a pesquisa onde está buscando descobrir, né, um conhecimento novo, é fazer uma nova descoberta. Ela não tem uma aplicação prática, mas é claro, ela tem a sua importância, né? Ela é essencial. A pesquisa básica, então, assim, ela tem o foco em criar, né, observar ou fazer novas descobertas, né? Seria a pesquisa básica ou a ciência básica. Já a pesquisa aplicada, ela já vai ser utilizada o quê? Para resolver um problema real, né? Um problema existente dentro de uma realidade, e essa pesquisa, então, ela vai ser voltada para resolver ou tentar resolver esse problema. Daí o termo pesquisa aplicada. Quanto aos seus objetivos, nós temos três tipos de pesquisa: a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. A pesquisa exploratória é aquela pesquisa inicial, é aquela pesquisa que você quer conhecer o problema ou seu objeto de estudo. A pesquisa exploratória, você vai estar procurando inicialmente ainda construir a sua hipótese, né? Seria a pesquisa exploratória. Você vai procurar entender para, a partir do entendimento daquele problema, daquele objeto de estudo, você poder tirar dali uma hipótese, né? Por exemplo, uma pesquisa descritiva. Uma pesquisa descritiva, ela realmente tem um objetivo de compreender,
né, um objetivo de entender, né, um problema ou, né, um dado objeto, um dado fenômeno. Então, ela vai descrever, ela vai caracterizar, ela vai entrar em detalhes para compreender, entender o problema em questão. Já a pesquisa explicativa, normalmente ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar realmente com, no mínimo, duas variáveis e vai procurar entender o mecanismo daquele objeto de estudo para procurar explicar, né, de que forma essa relação, por exemplo, dessas variáveis, ela vai estar explicando um fenômeno ou uma determinada situação. Normalmente, a pesquisa explicativa ela atua bastante na área também de ciências, aí, ciências da natureza, ou ciências agrárias. E os procedimentos? Os procedimentos é o quê? Vai ser a partir, né, da abordagem que você vai fazer na sua pesquisa. A partir do objetivo da sua pesquisa, você vai escolher qual procedimento, né, que você vai optar para fazer a sua pesquisa. Então, tem toda uma lógica aí para que você possa estar fazendo a sua pesquisa, né? Qual procedimento vai ser mais adequado para aquele tipo de pesquisa. Entre os procedimentos, né? Temos aqui, considerei mais relevante para a nossa situação. Pesquisa experimental. Pesquisa experimental é aquela pesquisa onde você vai trabalhar com condições controladas. Não são as condições, às vezes, reais de um processo ou de alguma situação. Você vai controlar essa situação, né? Por exemplo, pode ser dentro de um laboratório, onde você vai controlar condições de temperatura, soluções que vão ser utilizadas, vão ser padronizadas. Pode ser uma pesquisa experimental, onde você vai trabalhar em determinado lugar com seres humanos ou então com animais, onde você também controla, né, aquela situação. Então, esse é um exemplo de pesquisa experimental. Uma pesquisa, por exemplo, de um laboratório, uma pesquisa experimental. Pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica normalmente é o início, né, do processo de uma pesquisa, onde você vai procurar conhecer o que já foi feito a respeito daquele objeto de estudo. O que já se estudou a respeito dele. Então, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica vai ser o quê? Vai ser os artigos, serão os livros, né, os clássicos ou os livros ou a literatura mais relevante que trata daquele assunto específico. A pesquisa documental é similar à bibliográfica, só que a pesquisa documental ela se baseia em quê? Em leis, né, em resoluções, em normas, em dados estatísticos, né, esse tipo de levantamento que normalmente está na forma de um documento, a pesquisa documental. Outro tipo de pesquisa, a pesquisa de campo. Pesquisa de campo é aquela pesquisa onde o pesquisador, literalmente, ele vai sair a campo e vai observar o seu objeto de estudo. Né? Ele vai observar o seu objeto de estudo na situação real que ele se encontra. E a gente chama então de pesquisa de campo. Pesquisa com survey, né? Que seria aplicar um questionário para os objetos de estudo, ou seja, as pessoas que estão envolvidas naquela situação ou que desejam se obter uma informação para estar buscando uma resposta para uma dada ocorrência, uma dada situação. Então, esse tipo de pesquisa também é muito utilizado, né? Realmente é o questionário. Um outro tipo de pesquisa que nós temos, que é o procedimental, que é o estudo de caso. O estudo de caso, por exemplo, ele é utilizado, por exemplo, na área de administração, quando você quer estudar determinada situação ou determinado setor dentro de uma empresa e você vai estudar esse caso dentro dessa empresa, para aquela empresa específica. O estudo de caso pode ser para um caso específico, pode ser 2 ou 3 ou mais casos dentro daquela mesma pesquisa. Né? O estudo de caso pode ser um estudo de caso dentro de uma instituição de ensino,
pode ser um estudo de caso para determinados alunos de determinado curso, né? Você pode estar trabalhando com estudo de caso. Realmente, estudo de caso se relaciona com pesquisa qualitativa. Pesquisação é uma pesquisa onde o pesquisador ele acaba se envolvendo na pesquisa, né? Ele acaba sendo um atuante, ele é meio que o sujeito e o objeto da pesquisa, né? Então, também é um tipo de pesquisa que a gente tem como estar optando. Só voltando um pouco à questão do tipo de pesquisa classificado como abordagem, que aqui eu apresentei para você separado, qualitativa e quantitativa, mas dentro de um projeto de pesquisa, você pode ter os dois tipos de pesquisa. Eu posso ter uma pesquisa quali-quantitativa, né, onde eu posso estar procurando investigar, compreender uma determinada situação, um determinado objeto, e também fazer uso de ferramentas estatísticas, né? Trabalhar com dados, com grande quantidade de dados, e também extrair informações desses dados. Tudo bem? Bom, então, de maneira geral, né? Era isso que eu queria estar apresentando em relação aos tipos de pesquisa. Um forte abraço e até mais.